Bom dia. Deixa eu testar o som. Certo. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma monitoria de Teoria Geral do Estado. Hoje, a monitoria, na verdade, é uma revisão para a prova integrada de vocês, que vai ser essa semana, na terça-feira. E aqui a gente vai tentar falar de praticamente tudo que eu falei já nas outras monitorias anteriores, só que com foco no que vai cair na prova de vocês. A professora Luísa Sodero, ela me mandou as principais matérias que vão cair na prova integrada de vocês. E com as matérias que ela me mandou, eu montei essa monitoria de hoje. Eu fiz o material de hoje. E eu já falei para vocês que eu uso o notebook LM normalmente para fazer os slides, né? Então, sempre indico para vocês o notebook LM. Eu acho ele muito interessante. E podem ficar tranquilos, a prova integrada é bem tranquilinha, ajuda bastante na nota, então super de boa, principalmente para vocês que estão no primeiro semestre. Então aqui a gente vai falar do que vai cair, só não vamos falar de alguns assuntos que a Luísa falou que não vai cair na prova, como monarquia, essas coisas, então hoje a gente não vai falar. Mas se vocês querem estudar mesmo mais aprofundado sobre a matéria, olhem as outras monitorias, porque lá eu falo de tudo, tanto eu quanto o Gabriel. O Gabriel e eu dividimos as matérias. Ele falou de algumas coisas e eu falei de outras. E o que eu não falei, ele falou. O que ele não falou, eu falei. Então, se você quer estudar mesmo aprofundado, olha as outras monitorias. Elas estão bem curtinhas, estão bem tranquilas de assistir. E hoje a gente vai, se der tempo, a gente vai fazer umas questõezinhas também. Se não der tempo, eu vou mandar as questões para vocês, que são algumas questões de revisão. E também lembrando que tudo está no Drive. Tanto os slides, tanto questões, está tudo no Drive de vocês. O link está no grupo. Então vamos começar. Vamos começar discutindo. A gente tem que dar um passo atrás e entender como o Estado que a gente conhece é a principal e mais complexa forma de organização política da sociedade. E por que o Estado surge? Porque a gente tem que ter o Estado. O Estado, ele nasce de uma necessidade humana, uma necessidade essencialmente humana e de convivência social. Como os seres humanos, como seres humanos, nós temos o que a doutrina chama de espírito gregário. Isso por conta do Aristóteles. Aristóteles trouxe essa ideia. E é uma tendência natural de viver em grupo. Nós precisamos viver em grupo. Nós não teríamos evoluído tanto se não existissem os grupos sociais, se não existissem os estados. Imagina só se cada pessoa fosse individual, não se ajudassem. A escola mesmo, a escola, a faculdade, é um exemplo de como o Estado funciona, grupos sociais funcionam. Tá lá, o professor e mais. A minha sala tem 80 alunos, a de vocês tem mais que 80. Então, aí a gente já vê um grupo, não é cada um por si, não é cada um individual. E esses grupos, eles não se. Eles precisam viver em harmonia. Então, para isso existe o Estado. E o Estado, ele tem algumas regras. Ele tem que ter algumas características e algumas regras. Para um Estado existir, ele tem que ter alguns requisitos, sendo população, território, soberania, ordenamento jurídico e, por último, com tudo isso, uma finalidade, o bem comum. A finalidade do Estado é o bem comum. Aqui, vamos. E hoje a gente vai falar de cada um deles, de cada um dos requisitos para se formar o Estado, que é uma das matérias que mais vai cair na prova integrada de vocês, diz a professora Luísa Sodero. Agora,
Antes disso, vamos falar o conceito de Estado. O Estado, o conceito técnico. A nossa literatura jurídica clássica define o Estado como uma sociedade política necessária, dotada de governo soberano e que exerce o poder sobre uma população em um determinado território, visando o bem comum. Então vocês percebem que em cada palavra, em cada uma dessas palavras, eu cito os requisitos, os 5 elementos fundamentais que compõem os elementos materiais, que são a população e o território, os elementos formais, que são o governo soberano e o ordenamento jurídico, e por fim, o elemento finalístico, que é o bem comum. Então, ao longo da aula, nós vamos estudar bem cada um deles. É, Vamos começar com o Estado como uma sociedade necessária. Um ponto que costuma cair muito na prova integrada, que é o Estado, ele é uma sociedade necessária. Então, Aristóteles mesmo já disse, como eu citei, que o ser humano é um homem político. Ele diz isso na sua obra Política. O ser humano é um homem político, é um ser político. É um ser político que precisa viver em sociedade. Então, não fomos feitos para o absoluto isolamento. Não fomos feitos para isso. Nós precisamos, necessitamos viver em sociedade. E aqui está a grande diferença entre o Estado e algumas outras sociedades comuns, como um clube, uma empresa. O Estado, ele é obrigatório. Então você escolhe qual time de futebol você fazer parte, você escolhe qual empresa você trabalhar, mas você não escolhe as regras do Estado, você não escolhe nascer nesse Estado. Então ele é uma sociedade necessária. Você não escolhe estar nele, você não escolhe as regras ditas na Constituição, em teoria, né? E agora, a diferença principal, que é a diferença de Estado e nação. Isso aqui é um claro erro conceitual de quem estuda direito. E então, confundir Estado com nação, é, nós temos que ter esse conceito desde o primeiro semestre. Por isso é uma matéria logo no primeiro semestre, a diferença de Estado e nação. Então, como estamos vendo nessa tabelinha aqui comparativa, o Estado é um conceito estritamente político-jurídico, marcado pela soberania e pela necessidade de um território fixo. Então, o Estado, ele precisa de um território fixo. É um dos elementos para a formação do Estado. Um daqueles 5 elementos é o território fixo. Já a nação é um conceito sociológico e cultural, baseado principalmente em identidade, laços históricos, língua, tradições emocionais. Então, a nação é o pré-estágio para um Estado. Normalmente, antes de se formar um Estado, existe uma nação. E a nação, ela não precisa necessariamente de um território. Uma nação, ela pode existir sem território e sem Estado próprio. Um exemplo histórico disso são os judeus. Os judeus, antes da guerra, eles eram só uma nação. Eles não tinham um estado fixo, eles não tinham território. Mas depois, em 1948, com aquela história que todo mundo sabe, após a guerra, eles viraram uma nação, viraram um estado, perdão, viraram um estado. E, por outro lado, agora a Suíça. A Suíça é um único estado, mas ela abriga várias nações dentro do seu estado. Na Suíça tem muitas nações diferentes. Agora, dando um passo adiante, nessa distinção de conceitos, vamos olhar para o trio de caixas nesse slide, que é a população, o povo e a nação. Parecem ser sinônimos, mas no direito têm significados completamente distintos. Começando com a população. A população é um conceito puramente numérico, demográfico e estatístico. É um conjunto de todos os habitantes que estão no território do Estado em um determinado momento. Nisso, na população, inclui os próprios cidadãos, o povo, né, que é o povo, os estrangeiros e até turistas. Na população engloba tudo. Depois o povo, que é um conceito estritamente jurídico-político. O povo é a parcela da população que possui vínculo de nacionalidade
e de cidadania, gozando dos direitos políticos, tanto de votar como de ser votado, diretos e indiretos. Essa é a diferença. É, a população é quem está naquele estado, naquele território, no momento. Então, por exemplo, você pega um círculo. Dentro esse círculo é o território, é o estado. Aqui é o território do estado. Dentro desse círculo possuem 10 pessoas, sendo 6 pessoas cidadãos. 6 pessoas sendo com vínculo jurídico, com vínculo, pessoas que nasceram de filhos de outros que estavam nesse território. Desses 6, tem outros 4. 4 só foram visitar esse território. Aqui, a população são uns 10. A população são os 6 nativos daquele território e os outros 4. Porque os outros 4 estão lá. E a população é um mero número, uma estatística. Enquanto o povo não. O povo são só os 6 que já estavam lá, os 6 nativos de lá, os 6 cidadãos. E a diferença deles é que o povo tem alguns direitos a mais que a população. Inclusive é o direito de votar e ser votado. Um turista que vier aqui no Brasil visitar o Rio de Janeiro, por exemplo, ele não pode chegar aqui em época de eleição, como nesse ano, e falar: vou me candidatar a presidente da República, ou vou ali votar em tal candidato. Ele não pode, porque ele não tem o direito de povo, ele não tem esse direito de votar e ser votado. Agora, é, essa é a diferença. Agora, a nação, ela é o grupo unido por laços sociológicos e culturais históricos. A nação, ela é muito mais cultural do que estatística, sabe? A nação é como são os ciganos. Os ciganos, eles têm uma cultura. Essa cultura forma a nação deles. Eles não precisam ter um território, eles não precisam é, ter um governo soberano, como precisa ter no Estado. Agora são os elementos constitutivos. Ó, aqui já dá para ver que a gente está falando de cada um dos elementos para a formação do Estado. Primeiro elemento é população, a gente já falou. Aqui, o primeiro elemento é a população. Agora, os próximos elementos, que são os materiais e os formais. Os elementos constitutivos são separados nesses, formais e materiais. Os elementos materiais são o povo e o território. Os elementos formais são o governo e a soberania. Aqui. Agora, começando com população e nacionalidade. Só um minuto para beber uma água. Então, ao falarmos de nacionalidade, precisamos entender como o direito vincula juridicamente um indivíduo a um Estado historicamente. Então, desde o Tratado de Varsóvia, em 1648, isso o Antônio falou em sala, consolidaram-se dois grandes critérios originários de nacionalidades. Originários, depois tem uma diferença entre os originários. Então, o primeiro deles é o ius solis, que é, como diz o próprio nome dele, tem a ver com o solo, que é o direito de solo, ou seja, adquire a nacionalidade quem nasce no território daquele país. É o critério amplamente adotado pelo Brasil e por países americanos mais novos. Então, historicamente, ele é usado em países imigratórios. Muitos países, como o Brasil, um dos requisitos para o Estado, a gente viu que é o povo, é a população. Então, se muita gente vem para o Brasil, vai ter muita gente que é estrangeira aqui no Brasil. Só que se essas pessoas têm um filho aqui no Brasil, ele vai ser população do Brasil, ele vai ser povo do Brasil. E um dos requisitos é o povo. Então, é interessante para o país isso. E normalmente ele é adotado por países imigratórios, países que vêm muita gente, como o Brasil. Agora, o outro requisito, jus sanguinis, que é o direito de sangue, onde a nacionalidade é transmitida pela filiação, normalmente de ascendentes, normalmente não, em regra, de ascendentes. Por exemplo, seu pai é europeu, então você pode ser europeu. E essa regra já é o contrário, ela é adotada principalmente por países de emigração, por países como muita gente sai, países que muita gente vai embora.
Deixa eu pensar num exemplo de um país que muita gente vai embora, a Venezuela. Venezuela, muita gente sai da Venezuela por questões de política, questões de tudo que a gente está vendo, de crise. Então, muita gente está saindo de lá. E um dos requisitos para a formação do Estado é população. Então, se está todo mundo saindo de lá, não vai ter mais venezuelanos. Então, pensando nisso, eles pensam o seguinte: tá bom, o meu casal de venezuelano foi para o Brasil, mas se eles tiverem um filho, vai ser venezuelano também. Então, um a mais. Porque imagina só, esses dois venezuelanos vêm para o Brasil. Os dois acabam não tendo filho ou tendo um filho aqui no Brasil e o filho nasce brasileiro, porque eles não adotam os sanguíneos. Aí, depois esses dois venezuelanos morrem. Então, são dois a menos na população da Venezuela. Mas se eles adotam o ius sanguinis, eles vão ter um filho. Esse filho vai ser venezuelano. Depois, esse filho deles vai ter outro filho, que também vai poder ser venezuelano. E depois, esse filho do outro filho também vai ter outro filho. Então, vai acabar tendo um ciclo. E a população nunca vai acabar. O povo nunca vai acabar. Porque se um dos requisitos de Estado deixa de existir, o Estado pode deixar de existir. Se não tem mais população, se não tem mais território, pode deixar de existir um Estado. Ficou claro isso? E agora temos a naturalização aqui, a naturalização. Esse conceito de essa matéria, vocês vão estudar mais em direito constitucional. Mas como a Luísa me passou, eu vou explicar para vocês. E estava no material que ela me mandou também. Então creio que ela falou isso em aula. A naturalização já é diferente. Ela é a forma derivada de adquirir a nacionalidade de um estado, conforme regras da Constituição de cada estado. E ela, por exemplo, você pode ser natural do Brasil ou naturalizado do Brasil. Você não precisa ser necessariamente natural, você pode ser também uma pessoa naturalizada. E tem algumas diferenças entre ser natural e naturalizado. Algumas coisas, algumas funções, você precisa ser natural. Você precisa ser brasileiro natural e não naturalizado. Como presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara. é, Se eu não me engano, também o cargo mais alto dos militares, tipo o chefe dos militares lá, você precisa ser brasileiro natural também, você não pode ser naturalizado. E essa é a distinção. Um você adquire ou pelo ius solis ou ius sanguinis. O Brasil adota os dois métodos, tanto o ius solis quanto o ius sanguinis. Então, se você tem um filho, você é estrangeiro, tem um filho no Brasil, seu filho é brasileiro. Se você sai do Brasil, tem um filho lá na Alemanha, seu filho pode ser brasileiro, porque o Brasil adota os dois métodos amplamente, tanto o ius solis quanto o ius sanguinis. Mas vamos supor que você é um americano e vem para o Brasil com uma criança pequena e você quer naturalizar o seu filho. Seu filho pode ser naturalizado, seu filho não vai ser natural, mas pode ser naturalizado aqui no Brasil. E a única diferença é isso, ele não vai poder assumir alguns cargos que o natural poderia, mas ele também vai poder votar, ele vai poder fazer praticamente tudo que um natural pode fazer. Menos isso, presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, ou qualquer cargo que pode assumir a presidência do Brasil. Ficou claro isso? Então vamos para o próximo. Agora, o território. O território um dos elementos materiais e o território ele não compreende apenas a terra firme. Então, o território não é só aqui, ó, onde a gente está pisando, não é só o chão. Ele é tridimensional. Eu falei isso juridicamente, eu digo. Juridicamente ele é tridimensional. Eu falei isso na última monitoria também, mas agora falando de novo. E ele engloba o solo, ele engloba também o subsolo e o espaço aéreo correspondente, além do mar territorial também. E por extensão legal, são considerados territórios as nossas embaixadas fora do país e os navios e aeronaves militares ou que estejam prestando serviço para a nação fora do país, onde quer que estejam. Então, se um navio militar ele está em águas é, japonesas, por exemplo, ele dentro daquele navio, o que vai valer é a lei brasileira, a lei penal brasileira, vai valer a lei brasileira dentro daquele navio ou um avião.
que esteja a serviço do governo. Hoje em dia, se eu não me engano, o presidente da República não tem um avião próprio, como lá o Trump tem o avião dele. Aqui no Brasil não tem isso, se eu não me engano. Mas quando o presidente da República ele tem que viajar para outro país, por exemplo, o Lula viajou lá, teve aquela reunião com o Trump esse ano. E esse avião que leva ele lá, ele está a serviço do país. Ele não vai no avião, numa classe econômica, nem em primeira classe, junto com um monte de gente. Não vai. Ele vai num avião só com quem vai a serviço dele. E dentro desse avião, como ele está a serviço do governo, ele, dentro dele também, o que vale é a lei jurídica brasileira. Então é a lei brasileira que vale. E é isso. E também, uma coisa interessante que eu achei legal de falar, eu tô vendo aqui o meu resuminho, só para não deixar passar nada, por isso que eu tô olhando para baixo aqui para ver o meu resumo. E o Brasil aqui ele entende, eu falei isso na última monitoria também, tinha uma fotinha melhor lá, como a última monitoria era só dos elementos, mas o Brasil ele entende 12 milhas marítimas, ainda é território brasileiro. Então, até 12 milhas marítimas de largura, contadas a partir da linha de baixo mar, ainda é território brasileiro. Passou dessas 12 milhas, aí já é águas internacionais. Então não é território de ninguém. Entendeu? Até as próximas 12 milhas de outro país. Pronto. Mais um elemento a gente já matou. Agora o próximo elemento. Ah, sim. Agora os elementos formais: governo e soberania. Pronto. Agora os elementos formais. É, Aqui. O governo é o aspecto dinâmico. Ele é o conjunto de órgãos e instituições responsáveis por administrar o Estado e gerir a máquina pública. Então, o governo são os órgãos responsáveis por gerir o Estado. Agora, a soberania não. A soberania, ela é o poder desse Estado. Então, a soberania é a característica essencial do poder desse Estado. Ó, aqui eu coloquei uma coisa interessante que é da doutrina. A doutrina conceitua a soberania como um poder incontestável, ou seja, um poder supremo, que não admite ordens de nenhum outro poder, de igual para igual, dentro de suas fronteiras. Então, o governo, ele é soberano. Você não pode, uma cidade não pode criar uma regra acima do governo, entendeu? Porque o governo, ele é soberano, o Estado, ele é soberano. E a soberania é isso, a soberania é o poder do Estado. Agora, o governo são os órgãos que detêm desse poder da soberania. Eles se completam. O governo são os órgãos que possuem soberania. E a soberania é o poder supremo desses órgãos. Ficou claro isso? É confuso, mas dá para entender. Agora temos também o ordena. Ixi, a fotinha não ficou aqui. Aqui tinha uma fotinha da Constituição. Depois eu vou mandar para vocês, vai estar com a fotinha. Eu creio que vai estar com a fotinha. Nossa, espero que não estejam todas as fotos sem nada. Agora, o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, ele é como o poder soberano se manifesta. Então, como se manifesta esse poder soberano que eu acabei de falar? Se manifesta com o ordenamento jurídico, com as leis, com as normas. Então, o ordenamento é o conjunto harmônico de normas jurídicas criada pelo próprio Estado. Então, o Estado cria as normas. E é ele que organiza a convivência social, limitando condutas e garantindo a tão necessária segurança jurídica e estabilidade. Isso é muito importante. Sem um ordenamento jurídico, imagina a bagunça que seria. Tá bom, o Estado ia ter o poder, ele ia ter a soberania. Mas e aí? E aí não ia ser nada. Como que existe um poder se não tem nada ditando como funciona esse poder? Vamos supor que não existe o Código Penal, mas o governo vai falar, não pode matar. Ele só vai falar isso. Tá bom, mas alguém vai e mata. Ah, tudo bem, não podia matar, mas tudo bem. O Antônio Sávio, ele usou na minha sala, quando ele que me deu essa matéria, não foi a Luísa. Ele usou na minha sala um exemplo disso, foi que ele gostava muito de pudim. Esse foi o exemplo que ele falou. Ele gostava muito de pudim. E toda vez que a mãe dele fazia pudim, ele
comia o pudim todo. A mãe dele virava as costas, ele ia e comia o pudim todo. A mãe dele falava, Antônio, não pode comer o pudim. Só que não acontecia nada. Então ele ia e comia o pudim quando ela virava as costas. Então, esse exemplo é disso. A mãe dele falava que não podia. Mas e aí? Não podia, mas ela não fazia nada quando ele comia o pudim todo. Ele já comeu. Ele não tem consequência. Entendeu? Então, por isso existe o ordenamento jurídico, para ditar como deve ser feita a sociedade. O Código Penal, o Código Civil, todos eles ali ditam como funciona a sociedade. Se você pega para ler o Código Civil, ele começa bonitinho com o que você deve fazer, o que você não pode fazer. O Código Penal é a mesma coisa. O que você não deve fazer, você não pode matar alguém, entendeu? Então é isso. Esse é o ordenamento jurídico. Ele organiza a convivência social, limitando condutas e garantindo a tão necessária segurança jurídica e estabilidade. Ficou claro isso? E com tudo isso, com todos esses elementos, esses quatro elementos que a gente discorreu na monitoria, fica faltando um elemento. E esse elemento, ele é consequência desses outros que eu falei, que seria o bem comum, a finalidade, o elemento finalístico. O Estado, aqui eu coloquei essa frase que eu achei muito legal. A Luísa que colocou no material dela, eu tive que trazer para cá. Que o Estado não existe para si mesmo, mas para proporcionar as condições sociais que permitem a todos os cidadãos atingirem sua plenitude. O que isso quer dizer? Então, é, o Estado, ele não é um fim em si mesmo. Ele é um meio. O Estado é um meio. A sua finalidade principal, a sua razão de existir, é servir à sociedade. E como ele persegue o bem comum? Ele persegue o bem comum garantindo as condições básicas para que os indivíduos prosperem com dignidade. Então, proporcionando segurança, segurança pública, educação de qualidade, saúde universal, justiça acessível e o bem-estar social. Quando o Estado ele se afasta do bem comum e passa a servir apenas aos interesses particulares dos governantes, a doutrina política diz que ele se corrompe e se desvirtua. Então, se acontece do Estado parar de tentar alcançar o bem comum, tentar alcançar o bem do povo, o Estado se corrompe. Ele começar a servir apenas os governantes, aí já era. E a finalidade, ela é um dos requisitos para ser Estado. E se não tem a finalidade, se não tem um dos requisitos, como eu já falei, pode deixar de ser Estado. Então precisa ter todos os requisitos, inclusive a finalidade. Agora, acho que deu para ficar claro os elementos constitutivos, os materiais e os formais. Materiais sendo população e o território, perdão, e os formais sendo ordenamento jurídico e a soberania e o governo. E por último, o finalístico, que é o bem comum, que é o que tem que alcançar com os outros elementos. E agora a gente vai ver como funciona na prática esses elementos, com a tripartição dos poderes. Então, compreendido o conceito de Estado, vamos passar para o funcionamento do Estado, através da clássica teoria da tripartição dos poderes, aquela teoria que todo mundo sempre fala no começo da faculdade. Então, todo mundo fala da teoria de Montesquieu, Montesquieu para cá, Montesquieu para lá, só que essa teoria já foi esboçada por John Locke e também pelo Aristóteles há muito tempo atrás. Mas é, o pensador, né, o Montesquieu, ele que deu a formatação definitiva a essa teoria, na sua obra O Espírito das Leis. Então, qual é o grande objetivo? Qual era, né, o grande objetivo de Montesquieu? Era evitar a tirania e a concentração absolutista do poder. Naquela época, o poder pertencia a só um ente, só o rei. Só o rei tinha o poder. Então, ele não achava isso certo. Ele percebeu que todo homem que detém o poder tende a abusar dele. Então, se. E isso é verdade. Pense só, se você tivesse o poder de fazer e desfazer o que você quisesse no país, por mais bom que você seja,
a gente acaba se corrompendo. O ser humano é assim, o ser humano se corrompe. Então, essa era a ideia de Montesquieu. Então, para conter esse poder, é necessário que o próprio poder barre o poder. Então, como o poder estatal, na verdade, é um só e indivisível, então ele dividiu o poder em funções, em três órgãos independentes e harmônicos: o legislativo, que cria as leis; o executivo, que administra e aplica o comando das leis; e o judiciário, que julga os conflitos, aplicando a lei ao caso concreto. Então, com isso, a gente vê que esses três órgãos, eles são independentes, eles não dependem um do outro. E eu vou falar isso mais pra frente. Então, agora a gente vai estudar cada um deles, começando com o poder legislativo. É, O poder legislativo, ele tem duas missões principais, duas funções típicas, fundamentais. A primeira delas, aqui, ó, é elaborar leis, que é legiferante. Isso eu achei interessante, estava no material da Luzia, eu coloquei, também não conhecia essa palavra. E então, essas leis, elas vão regrar a sociedade. E a segunda, de igual importância, é fiscalizar politicamente ou financeiramente os atos do poder executivo. Então, essas são as funções do legislativo. A função típica dele é elaborar as leis, mas eles podem ter outras funções, como fiscalizar o poder executivo. Ele tem a função fiscalizatória. Isso é interessante nos três poderes, para eles não abusarem deles. Cada um deles tem a função fiscalizatória. Um fiscaliza o outro, mas um não tem poder sobre o outro. Então, o legislativo ele não pode chegar e falar: "Ah, executivo, você vai fazer isso." Ou o executivo não pode falar. O chefe do executivo, o presidente da República, não pode falar: "Ah, não, o juiz, você não vai julgar ele assim não. Eu que vou dar a sentença final." Pum, dá a sentença. Ele não pode fazer isso, porque eles não têm poder um com o outro. E no plano federal do nosso país, o legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele adota o modelo aqui no Brasil bicameral. Bi são duas, então duas câmeras. Tem que ficar atento no tempo só. Ah, não, ainda tem bastante tempo. Duas câmeras: o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E que o Senado Federal representa os estados da federação. E a Câmara dos Deputados representa diretamente a população. Então, são aquelas duas bolinhas assim, né? Não sei se tá dando pra ver aí na câmera. Aquelas duas conchinhas. Para baixo, assim, fechadinha, é o Senado, Senado Federal. Para cima, assim, aberta, ela tá aberta ao povo, sabe? Deu para entender a analogia deles? Essa que tá aberta, ela representa o povo. É a Câmara dos Deputados, com 581 deputados, aquela história toda. Mas isso agora não vem ao caso. E a função atípica também é administrar seus próprios serviços e julgar certas autoridades. Então, o legislativo, a função de julgar é do judiciário, mas o legislativo, em alguns casos específicos, ele pode julgar certas autoridades. Mas isso agora também não vem ao caso, isso é matéria de direito constitucional, só mais pra frente. Só achei interessante citar isso. Agora, próximo poder, poder executivo. O poder executivo, ele é a força motriz da administração do Estado. A sua função típica é administrar a máquina pública, administrar o Estado, implementar as políticas públicas essenciais, como construir escolas, gerenciar hospitais, coisas assim, e dar fiel cumprimento às leis que foram aprovadas pelo legislativo. No nosso caso, no Brasil, no nosso desenho institucional, o executivo é caracterizado por ser estritamente e é chefiado no plano federal pelo presidente da República, no plano estadual pelos governadores e no âmbito municipal pelos prefeitos. Então, o chefe do executivo é o presidente da República. Ele exerce o poder executivo em âmbito federal. Agora, em quesito estadual, a gente tem os governadores e municipal, os prefeitos. Então é isso. O executivo basicamente é isso. Aqui, ó, chefia única,
No presidencialismo, o presidente acumula funções políticas e administrativas, isso eu vou falar mais pra frente. E agora, o próximo, poder judiciário. Gente, então, é, os três poderes, como hoje é só uma revisão, não tem como eu me aprofundar tanto em todos. Mas eu tenho uma monitoria, se eu não me engano, ou é a primeira ou é a segunda, que eu falo só disso. É a monitoria inteira falando dos três poderes. Se você ficou com alguma dúvida nos poderes, você pode ir nessa monitoria. Ou também pode me perguntar, pode me mandar mensagem em qualquer momento. Mas se restou alguma dúvida, você não quer me perguntar, assista a outra monitoria, porque lá eu falo tudo, praticamente tudo, porque foi a monitoria inteira só dos poderes. Agora, como é uma revisão, tem mais coisa para falar, eu não consigo falar perfeitamente de tudo. Eu vou tentar falar do máximo que eu conseguir, dos pontos mais importantes, dos pontos que mais vão cair na integrada, que é o que a Luísa me passou. Então é isso. Agora falando do judiciário. O poder judiciário, a sua função típica e exclusiva é julgar os conflitos de interesses que surgem na sociedade, ou entre cidadãos, e o próprio Estado. Então, entre cidadão e cidadão, ou entre cidadão e Estado. Tudo cabe ao judiciário. É, e o judiciário, ele tem que aplicar as leis de forma imparcial. Além disso, o judiciário atua como grande guardião da Constituição Federal. Como vocês sabem, né, o STF. Tudo acaba caindo no final no STF. Alguns países, como o Chile, por exemplo, no Chile, lá o Poder Judiciário, ele não acumula as funções de guardião da Constituição e também de julgar. Lá, o STF não tem, lá não é STF, né? É diferente. Mas aqui no Brasil é isso. Aqui no Brasil, o Poder Judiciário ele acumula funções de guardião da Constituição. Então, tudo que acontece abrangendo a Constituição, alguém interfere, quer fazer uma lei contra a Constituição, uma lei inconstitucional, vai sempre caber no judiciário, para o judiciário resolver no final. Mas tem alguns países que é separado. Então, existe um órgão só para ser o guardião da Constituição. No Chile existe. Aqui no Brasil já não existe. Aqui no Brasil o judiciário faz tudo isso. Entendeu como tudo acaba caindo no final no judiciário? O judiciário é o que tem mais funções, é o que acumula mais funções no final. O STF, no caso, né, que é o Supremo do Judiciário. Então eu até me perdi aqui. É, Isso aqui, ó. O grande guardião da Constituição contra possíveis abusos. Ele é composto por uma estrutura de juízes e tribunais, tendo no ápice da sua pirâmide o Supremo Tribunal Federal, o STF, seguido pelo Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, e os demais tribunais regionais e estaduais. Então, acontece alguma coisa, quem julga é aqui as primeiras varas. Aí depois vai subindo de varas e acaba caindo por último no STF. Quando cai no STF já era, não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir o seu o seu caso. Então é isso. Agora, uma teoria muito importante, na minha integrada cobraram isso, que é o check and balance, que seriam os pesos, os freios e contrapesos. É, então, a tripartição não significa um isolamento radical entre os poderes. Se eles fossem totalmente isolados, poderiam ter crises insolúveis. Então é isso que eu falei. Além das funções típicas, eles têm as funções atípicas de um julgar, um cuidar do outro, um fiscalizar o outro. Então, então existe esse sistema de freios e contrapesos, ou no inglês, checks and balance. Na minha prova caiu em inglês. Esse sistema consiste em mecanismos de controle recíproco previstos na Constituição, para que o poder possa legitimamente conter os excessos do outro. Então, um poder ele não pode ser superior ao outro. Tem que existir um meio termo. Eles têm que ser iguais, parciais. Aqui, ó. Um exemplo prático e claro. O Congresso Nacional aprova um projeto de lei, mas o presidente da República pode exercer o veto presidencial se achar o projeto inconstitucional. Isso é o executivo freando o legislativo, entendeu? Freios.
e contrapesos. Então, o executivo ele freou o legislativo nesse caso. E, por outro lado, o legislativo pode derrubar esse veto, ou, em casos extremos de crise, processar um impeachment contra o presidente. Então, agora em constitucional, o Antônio tá passando para gente o caso de quando afeta a Constituição. Quando aprova uma lei inconstitucional, o presidente chega no presidente e o presidente tem que votar, tem que vetar, perdão. Ele tem que vetar, porque é inconstitucional. Mas se o presidente não veta, vai pro judiciário. E o judiciário tem que vetar, entendeu? Então, ele freia o outro. Um órgão, ele fiscaliza o outro. E o judiciário, através do STF, pode declarar uma lei aprovada pelo Congresso como inconstitucional. É isso que eu acabei de falar. É o judiciário freando o legislativo. Então, tudo isso serve para manter a balança do poder perfeitamente equilibrada. Então, tá aqui a balancinha. Eu coloquei o desenho da balancinha. Então, ela tem que estar sempre igual para igual. Os poderes têm que estar de igual para igual. Tanto legislativo, executivo e judiciário. Não pode ser um mais pesado do que o outro, um tem mais poder do que o outro. Embora seja muito discutido hoje em dia que o judiciário tem mais poder demais os outros. Muita gente fala isso, não é a minha opinião. Muita gente fala isso. Só que a gente vê que não é muito isso, né? É que, na verdade, tudo acaba caindo no final no judiciário. O STF é sempre o último. Então, sempre o julgamento acontece lá no STF. Não é porque ele tem mais poder, é porque é o último. É onde cai tudo. Onde tem a inércia, cai no STF, cai no judiciário. Então, é isso, eu acho que foi tudo dos pesos isso, dos freios e contrapesos. Agora falando, acabamos essa matéria. Agora falando sobre o sistema presidencialista no Brasil. O presidencialismo, ele é. O presidencialismo é o sistema de governo cuja característica central é definida pela unidade do poder executivo. Então, o que que isso significa? Significa que a figura do presidente da República acumula as duas funções, que no parlamentarismo são, ao mesmo tempo, chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado representa a República e a unidade de nação perante o mundo exterior. Então, o chefe de Estado é aquele que representa o Estado fora do país, ou dentro do país também. Agora, o chefe de governo é quem lidera a administração pública interna, a política econômica, a gestão do país. Então, tudo isso. O chefe de governo é quem governa de verdade. O chefe de Estado é quem representa. Mas no Brasil, como o Brasil assume o sistema presidencialista, no sistema presidencialista, o presidente da República, ele acumula essas duas funções, tanto de chefe de governo quanto de chefe de Estado. E aqui, agora. E também não foi a foto aqui também. Mas ó, o presidencialismo no Brasil. Como esse modelo se aplica na realidade histórica? O presidencialismo foi adotado no Brasil logo no início da República, em 1889, fortemente inspirado no modelo norte-americano. Sempre, né? O Brasil se inspirou muito no modelo norte-americano em quase tudo. Tivemos uma breve experiência parlamentarismo na década de 60, mas o nosso apego pelo presidencialismo é tão profundo que em 93 a população brasileira foi convocada às urnas em um plebiscito oficial e confirmou por ampla maioria de votos a manutenção do sistema presidencialismo no governo do Brasil. Portanto, a nossa Constituição de 88, o presidente centraliza as atribuições de liderança política nacional e de chefia de administração pública federal. Então é aquilo que eu falei. Ele representa tanto a função de chefe de governo quanto de chefe de Estado. Então aqui no Brasil é isso. O presidente da República tem as duas funções, ambas funções. Aqui, agora, analisando esse sistema, nós temos algumas vantagens e desvantagens. Para mim, na minha opinião, é muito mais vantagem do que desvantagem. Em alguns pontos, né? Por quê?
No lado das desvantagens, perdão, no lado das vantagens, deixa eu tomar uma água que tô com a boca seca aqui. No lado das vantagens, o presidencialismo, ele oferece uma grande estabilidade institucional, devido ao mandato fixo, o que impede que o governo caia a qualquer momento por crises políticas momentâneas, como ocorre no parlamentarismo. Porque no parlamentarismo, o presidente, o chefe de Estado, ele depende do parlamento. Então, se o parlamento acha que aquele presidente, no caso, primeiro-ministro, né? Se o parlamento acha que aquele primeiro-ministro não serve mais, eles podem tirar ele, eles podem tirar o chefe. Então, isso é ruim. Isso é ruim porque ele pode não ser muito estável, sabe? Pode ser instável. Enquanto já no caso do presidencialismo, o mandato é fixo. No Brasil, 4 anos. A maioria é 4 anos, mas no Brasil é 4 anos, porque aqui o sistema que a gente está falando agora é no Brasil. E, e também há uma maior rapidez e agilidade na tomada de decisões estratégicas a uma altíssima legitimidade democrática, porque o governante ele é escolhido diretamente pelo voto do povo, enquanto no parlamentarismo não. O parlamentarismo é o parlamento que escolhe. Então aqui a gente tem isso, é o povo que escolhe, é muito mais democrático. Agora, as desvantagens. O modelo impõe um risco de excessividade na concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, porque aqui o presidente da República ele se concentra nos nas duas funções, enquanto no parlamentarismo não. No parlamentarismo são duas pessoas que fazem essa função. Então aqui a pessoa tem muito mais poder, tem um poder muito mais excessivo. Em cenários de forte polarização ou desentendimento crônico entre o presidente e o Congresso Nacional, abre-se espaço para gravíssimas crises políticas e paralisia institucional, além de risco histórico de flertes com o autoritarismo quanto ao freios e contrapesos não são respeitados. Então, o que isso quer dizer? Como hoje a gente pode ver uma polarização muito grande na política. Isso é uma desvantagem, porque o presidente da República, ele pode ter uma briga, entre aspas, muito feia com o Congresso por conta dessa polarização. Um exemplo só, pelo amor de Deus, não só um exemplo. O presidente da República é muito de direita. O Congresso, a maioria dos deputados, senadores, são de esquerda. Então aí pode ter uma rixa, uma briga, e fica feio. E, querendo ou não, é o que está acontecendo, né? Tá tendo muita rixa na política. Essa polarização, a gente está vivendo ela atualmente. E isso é uma desvantagem, porque no parlamento, se acontece essa rixa, o parlamento tira o chefe de governo, chefe de Estado, no caso. Tira o chefe de Estado. Aqui no Brasil, não. O mandato é fixo, só se acontecer um impeachment, como aconteceu com a Dilma. Mas isso é difícil, só aconteceu uma vez. E é uma desvantagem, essa briga. Vão ficar brigando o tempo todo, vão acabar se esquecendo da finalidade, do bem comum, entendeu? Essa realmente é uma desvantagem muito grande. Mas, na minha opinião, eu ainda acho que as vantagens se sobressaem às desvantagens. Eu prefiro um, um modelo presidencialista do que um parlamentarismo, na minha opinião. Mas isso é pessoal. Hum, eu acho que foi realmente tudo. Não vai dar tempo de fazer as questões, eu vou só mostrar ela para vocês. Mas então, concluindo a revisão, é, então aqui a gente vai só recapitulando alguns pontos importantes que eu tenho medo de não ter ficado claro. É, primeiro, nós falamos do Estado, que é uma sociedade política necessária. Então, o Estado é uma sociedade política necessária, não podemos esquecer isso. Isso é o principal, eu acho que é o que mais vai cair, porque na minha foi o que mais caiu e é uma das matérias mais importantes. Então, ela é criada para organizar a convivência humana em busca do bem comum. Então, Estado, sociedade política necessária, criada para organizar a convivência humana em busca do bem comum. Então vamos supor que na prova integrada caia uma perguntinha.
é, qual a finalidade do Estado e como se classifica o Estado? Como se classifica e qual a finalidade? Então, o que que você vai responder? Você pode. A resposta básica aqui, a resposta conteudista, só falando o que é o conteúdo. Então, classificando. Sociedade, o Estado é a sociedade política necessária. E a finalidade? Ele é criado para organizar a convivência humana em busca do bem comum. Em busca do bem comum. Essa é a resposta básica, mas aí você pode falar lá, é, perdendo essa finalidade do bem comum, doutrinadores acreditam que dizem que o Estado ele se corrompe quando não quer mais alcançar a finalidade que é o bem comum, apenas os seus interesses governamentais, entendeu? É basicamente isso. Eu vou mandar para vocês algumas questões, tem essa questão no materialzinho que eu fiz. Tá. Segundo ponto que nós vimos hoje. É, como o Estado se ergue sobre pilares sólidos. Então, quais são os elementos? População com laços de cidadania, um território tridimensional delimitado. Tridimensional, não esqueçam, o território não é só o solo, o território é subsolo e o espaço aéreo. E também 12 milhas marítimas. E também navios militares, barcos militares, aeronaves militares ou qualquer um desses que estejam prestando serviço ao Estado. E também governo soberano, ordenamento jurídico que traz estabilidade social. Governo soberano, governo são os órgãos que têm a soberania. Soberania é o poder que esses órgãos têm, certo? E ordenamento jurídico são as normas ditas para dizem como a sociedade deve agir, como o povo deve agir, certo? E terceiro, vimos a separação dos poderes, a tripartição dos poderes e a balança dos freios e contrapesos. E é isso, eu acho que ficou claro. E por fim, analisamos como o presidencialismo é no Brasil, como funciona o presidencialismo no Brasil, que é isso que acabamos de ver. Concentrado no do executivo, que o chefe do executivo aqui é o presidente da República, e ele tem ambas as funções, ele acumula ambas as funções, tanto de chefe de governo quanto de chefe de Estado, certo? E aqui eu só perguntei caso alguém tenha mais dúvida, mas eu acho que agora já era, agora acabou. A reunião só tem mais 5 minutos. Nesses últimos 5 minutos que me restam, eu quero muito mostrar aqui para vocês as questõezinhas que eu fiz. Aqui, ó. Eita, lá no final. Aqui estão algumas questõezinhas para a revisão da prova. Então vocês dão uma olhadinha nessas questões. São 15 questõezinhas. Eu coloquei de dissertativa, que eu acho, para mim, é melhor de estudar dissertativa. Então a primeira questãozinha aqui, rapidinho. Explique o conceito de Estado e como a sociedade política necessária e demonstre quais são os seus objetivos principais. Então, aqui é aquilo que eu perguntei, para explicar o conceito do Estado, como a sociedade política é necessária e demonstrar quais são os objetivos principais. Aqui está a resposta. Aqui, ó. O Estado pode ser definido como uma sociedade política necessária, dotada de governo soberano, território delimitado, população permanente e ordenamento jurídico próprio, tendo como finalidade a promoção do bem comum. Então, isso já responde à primeira pergunta. Diz-se que o Estado é uma sociedade necessária, porque o ser humano depende da convivência coletiva para sobreviver e desenvolver-se plenamente. Desde os tempos antigos, os homens perceberam que viver isoladamente dificultava sua proteção, organização, economia e estabilidade social. Assim, tornou-se indispensável a criação de uma estrutura política capaz de garantir ordem e segurança. Entendeu? Tá aqui o resto da resposta, eu não tenho muito mais tempo. Então, mas tá aqui várias perguntinhas, são 15 perguntinhas. Aqui diferencia o Estado, povo, população e nação. Tudo que tá aqui eu falei, tenho certeza, porque eu que fiz, eu que falei tudo. Então, tudo que tá aqui eu falei. Os elementos constitutivos do Estado, relação entre Estado e nação, princípio da separação dos poderes, freios e contrapesos, conceito de soberania, ordenamento jurídico, presidencialismo, tudo, as vantagens e desvantagens, tá tudo aqui.
Então é isso. Muito obrigado pela monitoria de hoje. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem a qualquer momento. Boa prova integrada para vocês, fiquem tranquilos. Vou mandar tudo para vocês, tá tudo no Drive também. E é isso, muito obrigado. Bom fim de semana para todos.